Olá, pessoas lindas, como vocês? Estamos aqui em mais um podcast Mulheres que Inspiram, que Deus nos ilumina. Estamos aqui tudo bem com uma convidada mais que especial hoje, com a professora e doutora, porque está doutorando, Eleice Cristina da Rocha, veio nos agraciar, nos abençoar e nos ensinar muito, porque é uma mulher que ela tem muito conhecimento. Ela vai contar a história dela, como que ela chegou aqui para nós, como que ela alcançou. Tem muitas graduações, muitos títulos, e vamos aqui iniciar agora. Eu já quero logo passar a palavra para ela, porque essa mulher grandiosa que está aqui para nos inspirar hoje. A palavra está com você, Elenice. Oi, Daiane, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje para esse nosso bate-papo. Bom Deus, e obrigada desde já pela oportunidade de me convidarem para estar falando um pouco da minha trajetória, né, como você falou, da minha trajetória acadêmica e também profissional. Eu agradeço muito. Hoje você está como? Eu sou diretora da faculdade FAA, né, que é a Faculdade Associada de Ariquemes, sou diretora acadêmica e sou professora da Rede Estadual de Ensino. Essa mulher, olha, quando eu conheço a Elenice já tem muitos anos, e agora eu tive a oportunidade de estudar na FAR, minha faculdade eu fiz na FAR, ela que nos acompanhava todos os dias, estava lá, sempre linda, sempre muito bela, com uma força enorme, uma paciência, e nos ajudando e nos auxiliando sempre. Também quero cumprimentar a Iriane, que está aqui conosco, mais uma vez, que é nossa companheira e nossa parceira. Vamos cumprimentar o nosso público. Boa noite, gente. Boa noite, Elenice. Um prazer ter você aqui, né, no nosso podcast. Mulheres que Inspiram, e não podia ser diferente, né? Ter uma mulher inspiradora como a Elenice aqui hoje, para nos passar um pouquinho da trajetória de vida dela, que com certeza ela vai inspirar muitas mulheres. Sim, com certeza vai somar muito o nosso quadro. Elenice, eu quero que você comente um pouco, fala para nós um pouco da sua trajetória, como que foi o início da sua carreira? Então, vamos lá. Eu sou mineira, né? Sou de Belo Horizonte, e em 86 o meu pai resolveu vir para Rondônia. Aquele sonho, né? De terra, aquela coisa daquele período, né? Aquela vontade de ter terra, de plantar, de colher. E foi assim que, como muitos nesse período, nós viemos para Rondônia em 86. Na época eu estava com 11 anos, né? E nós chegamos na época, Projeto Pedras Brancas. Você vê, não era uma cidade ainda. Hoje é a cidade do governador Jorge Teixeira. Mas na época era um projeto, um projeto de uma cidade. E estive ali por 6 meses. Na época eu terminei o 4º ano primário, né? E logo ao terminar o 4º ano primário, minha mãe resolveu ir para o sítio. Fomos para o sítio, 22 quilômetros na época de Pedras Brancas. E imagina, sair de Belo Horizonte, o impacto, né? Sair de Belo Horizonte, embora eu era poçonina, mas sair de Belo Horizonte e chegar no sítio. Nós chegamos no sítio que não tinha de mata, era meio alqueire de capoeirão. E lá nesse sítio eu estive até os 8 anos. Né? Na época, me afastei. Você chegou com quantos anos, você lembra? Com 11 anos. 11 anos. Ficamos 6 meses, como eu disse, e fomos no sítio. Então, lá tinha acesso à escola? Tinha acesso até o 4º ano. Então, os meus irmãos, eles estudaram as escolas, né? Na época, aquelas escolinhas muito seriadas, né? As escolas que tinham 1º, 2º, 3º e 4º ano. Na mesma sala. Na mesma sala, porque o professor dividia a sala e dava aula para as crianças. Mas como eu já tinha terminado o 4º ano primário, eu parei de estudar. Então, eu fiquei dos 11 anos até os 18 anos afastada dos bancos escolares. E aí, já entrando, né, nessa parte, eu tinha muita vontade de estudar. Então, assim, o meu maior desespero era, além assim, da diferença, né? É muito diferente você sair de uma cidade grande e entrar num sítio como nós entramos. Mas, assim, uma família sempre muito unida, assim, sempre trabalhamos muito. Eu brinco, né, com as meninas, quando eu falo
assim, você fala de roça e eu comento algumas coisas, né? Você só fala assim, ai, mas você tá de roça. Nem conhece. Nem conhece roça, não gosta de roça. A mulher tão Que bela, você tão trabalhou em linda, roça, tão não. fina. Tão elegante. Trabalhei. Nunca derrubei o mato. Mas o Tanta resto, agulha 30 aí. Como é que foi? Nossa. eu nunca derrubei o mato, mas o resto tudo eu já fiz. Já plantei arroz, já plantei feijão, colhi café. O homem tinha que ser muito bom, viu? Para ir comigo numa rua de café na colheita. Então, assim, eu vivi os meus 11, na verdade, mais que os 18 anos, né? Aos 18 anos, como eu disse, eu voltei a estudar. Na época, eu continuei morando com os meus pais no sítio e eu comecei a fazer supletivo. Você imagina, supletivo, nós falávamos supletivo. Então você né? veio com 18 anos para a cidade para estudar. Não, eu não vim. Eu continuei lá. E vinha só para estudar. Eu vinha fazer supletivo em Jaru. Esforço. Tinha um supletivo em Jaru, na época era chamado assim, né? Hoje são os Sejares, né? Na época era supletivo. E eu vinha de ônibus até Jaru, uma vez no mês. Você imagina a dificuldade, né? Uma vez no mês eu estudava, eu consegui, na época eu me lembro assim, que tinha uma diretora da escola que eu estudei em Pedras Brancas, e ela conseguiu um número de módulos e me emprestou esses módulos para que eu pudesse estudar. Então eu estudei todos aqueles 20 módulos, né? Quando eu comecei a estudar, estudava 5, aí eu fazia avaliações e... Gente, eu nunca contei história. Ou seja, você não arrumou história. Você foi e fez, né? Não arrumou desculpa. Eu vinha, fazia avaliação, voltava para o sítio, aí às vezes vinha, fazia 3 avaliações. Quando aqueles 20 módulos terminaram, que na época era um número muito grande, né? Aí eu comecei a fazer aquele sistema de empréstimo, pagava um módulo, levava para cá. Aí eu já estudava lá mesmo, lá no supletivo já estudava um módulo, fazia uma prova, trocava de módulo, levava aquele módulo para casa, retornava. Olha o esforço. Sítio, aí estudava, vinha novamente, fazia, e assim eu fiz. Eu concluí, né, de quinta, na época do quinto ano ao 8º ano. Aí, ao término do 5º ao 8º ano, foi que eu vim morar em Jaru, morar com uma família em Jaru. Então, primeiro você foi para Jaru. Eu fui para Jaru. Eu sou de Jaru, nasci em Jaru. Eu vim morar com essa família, em Jaru. em Jaru. E aí eu comecei magistério, contra a vontade da minha mãe, né? Não acredito que você quer ser professora, mas assim... E na sua trajetória, e qual foi a maior dificuldade que você encontrou aí nesse momento de transição? A maior dificuldade foi convencer os meus pais que era aquilo que eu queria, né? Que eu queria sair do sítio. Mas naquela época todo mundo casava muito cedo, né? As meninas casavam muito cedo. Então, assim... o estudo não era prioridade também, né? Não era prioridade. E assim, meu pai e minha mãe, ambos têm o 4º ano primário, né? Então, acho que a mãe, pela preocupação, hoje eu entendo, eu sou mãe hoje, eu entendo isso. Pela preocupação, minha filha vai deixar todo mundo aqui, vai para a cidade para estudar, aquela coisa de mãe. Não vai estar perto de mim, não vou estar olhando. O cuidado que ele proteger, né? Então, eu acho que esse convencimento foi mais difícil, né? Minha mãe não se convenceu, eu fui meio que... Meu pai não, meu pai, não, minha filha, eu acredito em você, é isso que você quer, então eu acredito em você, você vai, eu sei que você vai conquistar o que você quer. E você estava extremamente convencida, né? Convencida, eu queria estudar, eu queria me dedicar ao sítio. O sempre foi um sonho, eu queria isso. É isso que é o mais importante que temos que analisar. Por que você teve toda essa força, toda essa ação, né? Porque primeiro veio na mente você tinha certeza que você queria ser, onde você queria chegar. Não importa que você tinha perdido um período aí, porque dos 11 aos 18 você ficou praticamente sem estudar, né? Mas no sítio ali trabalhando e vivendo com eles. Exatamente. E aí você ter esse início, essa força para dar o início mesmo em supletivo, mas você ia com todo o seu esforço, hoje está doutorando. A educação, Tayane e Ariane, sempre foi uma paixão. A educação sempre foi uma paixão. Eu me lembro, assim, eu muito pequena, e nós somos mineiros, né? E a minha família é uma família muito... Minha mãe era muito fechada, né, na época. Então, assim, a gente convivia com poucas pessoas, com poucos vizinhos, né? Nossa mãe não era de ir na casa das pessoas. Então, assim, a gente vivia muito em casa, né?
E eu me lembro, assim, de eu dar aula para as bonecas e os meus irmãos, né? Nós somos em sete irmãos, né? Eu sou a mais velha. Então, assim, eu me lembro de colocar os meninos, na época, o Paulinho e a Miriam, eram os dois, né? Os mais velhos, né? De mim. Então, eu colocava os dois sentados e eu ia dar aula para ele. E as bonecas sentadas, eu era tão pequena que eu lembro que eu sentava os dois e sentava as bonecas juntos para poder dar aula. E aí eu ficava ali dando aula para eles. Então, assim, essa questão do magistério, eu acho que sempre esteve nas veias, né? Eu sempre quis isso para mim. A educação sempre foi uma paixão. Por isso que você se envolve com tanta excelência, porque tem amor. Você coloca amor em tudo, porque isso já veio de dentro já há muitos anos, né? Mesmo quando você nem entendia. Com certeza. Eu acho assim que é algo que, eu não sei, eu me apaixonei. Eu acho que eu me apaixonei pelas minhas primeiras professoras. Eu me lembro de muito pequena, assim, minha mãe teve que me levar para a escola muito cedo, porque era algo que eu queria muito. Então, assim, como naquela época as crianças, né, não podiam entrar com menos de 7 anos no primeiro ano, né? E não tinha toda essa questão desse pré, né, no pré-2, né? Na época não tinha. Mesmo em Belo Horizonte, você vê, né? Pelo menos a gente não tinha... Não tinha convívio com isso, não era pela situação financeira, né? Eu sou filha de uma dona de casa e de um pedreiro na época. Então, assim, a gente não tinha como ficar na escola pré-1, pré-2. Então, assim, minha mãe me levou muito cedo para um jardim de infância. Então, depois que eu passei por esse jardim de infância... Primeiro jardim de infância. Jardim de infância, era assim, lembro como se fosse hoje. Assim, depois que eu passei, eu tive que ficar em casa porque eu não tinha idade para ir para entrar no primeiro ano, né? Então, a escola pública, ela não tinha ainda primário, toda essa questão. Então, assim, eu tinha particular, mas escolas públicas ainda não tinha essa facilidade, né? O infantil já ia para o primeiro ano, né? Isso, então a gente já ia para o primeiro ano. Então, então, quando eu cheguei no primeiro ano, eu já cheguei no primeiro ano alfabetizada. Então, eu era aquela, assim, que ajudava a professora. Então, eu sempre fui. Então, sempre teve... Auxiliar da sala. Eu sempre gostei muito. Eu sempre fui apaixonada por educação. Isso é muito lindo. Porque você vê que não é forçado. Já vem lá do berço. Como cada um tem algo a desenvolver, e ela, né? se apegou nisso, né? E foi em frente, foi buscando, estudando e... de mais sonhos, não, Sim, esse aqui foi, eu quero mais quem um. convive com a Helenice, quem vê a garra dela, a força, a mulher de fibra, e ela transmite isso, e ela tá sempre rindo, não importa eu ficar falando, como que dá conta de tudo isso? Porque ela tá na faculdade, também leciona no público, colégio público. Aulas da escola estadual. É incrível. E antes era na municipal e além também. de tudo isso... E antes era na municipal também. E além disso tudo, também é mãe. E uma excelente mãe. Muito dedicada. Muito organizada com tudo. Eu sei disso porque também somos vizinha, tá? Por isso que eu sei disso. Então eu acompanho. A mulher, assim, o Senhor, Ele nos capacitou, né? De uma forma... Um dom divino, né? Que a gente consegue, a gente tem um dom, assim, que é algo do Senhor mesmo, né? Uma capacidade nata, é uma capacidade que vem do Senhor, a gente sabe disso. De dar conta de muitas coisas, né? Multifunção, né? Eu sempre trabalhei e sempre estudei. Aí, voltando lá, você falou trajetória, quando eu terminei o ensino fundamental, né? Do quinto ao oitavo ano, assim, era assim falado, né? Eu fiquei morando em Jaru com uma família e aí eu comecei a fazer magistério, como eu disse anteriormente, né? Aí eu comecei a fazer magistério em Jaru. Essa família era uma família de pastores. Eu mudei, eles mudaram para Ouro Preto. Eu mudei com essa família para Ouro Preto. Mudei com essa família para Ouro Preto e fiquei em Ouro Preto até o segundo ano de magistério, que foi quando eu vim para Quênia. Você já mudou com a intenção para estudar? Já morava com eles e estudava. Ajudava, morava com eles para estudar, né? Ajudava, cuidava da casa, cuidava das crianças e estudava. Eu fiz magistério. Morei com eles, fiz o primeiro e o segundo ano do magistério em Ouro Preto. E aí depois, quando eu vim para Ariquemes, eu não tinha ainda terminado o magistério. E eu vim para Ariquemes, acho que é importante falar, né, que eu estou aqui em Ariquemes até hoje.
Quando eu vim para Ariquemes, foi no período que teve uma maior greve da rede estadual no estado de Rondônia. Então, assim, Ariquemes era uma cidade que na época a gente tinha, assim, inúmeros professores que eram federais. O Cida Capitelli, a Lúcia, o professor Caio. Então, a gente tinha um número muito grande de professores federais. Então, na época, o Heitor, né? Na época, o magistério era no Heitor. Então, não parou. Então, as outras escolas estaduais, por exemplo, a Escola de Rio Preto, ela ficou parada, a gente não tinha aula, né? E aqui as aulas praticamente foram suspensas por alguns professores, mas não na sua totalidade. Aí você veio para dar continuidade. Eu já tinha a intenção de vir para Ariquemes, eu acabei vindo, antecipando essa minha vinda para Ariquemes, para não perder tanto. Aí foi na época que eu vim, eles não tinham parado, no meio desses professores, acabou a greve, e aí a gente deu continuidade e eu concluí o meu 3º ano no Heitor Gomes. Assim, como Deus ele faz com que tudo seja perfeito, né? Quando a gente precisa acreditar nos sonhos e pensar que é possível. E a palavra de Deus ela fala que o Senhor tem o melhor para nós, que os planos dele são superiores aos nossos, são muito maiores. Muito maiores. Você vê, eu vim para Ariquemes para terminar o ensino médio, né? Sem maiores perdas, né? E na época, antes de eu terminar o meu 3º ano de magistério, a UNIR, em convênio com a Prefeitura Municipal de Ariquemes, eles fizeram um projeto e trouxeram o curso de letras para Ariquemes. Então, eu sou da primeira turma de letras. Da UNIR. Da UNIR, aqui em Ariquemes. Então, esse projeto, eles falavam curso parcelado, né? Era um projeto que nós estudávamos no período de férias. Então, a gente tinha aula no período de janeiro, um pedacinho aí de fevereiro, né? E no meio do ano, nas férias no meio do ano, porque era um curso de professores, né? Então, nas férias do meio do ano, também a gente tinha um mês de aula. E fora isso, a gente fica estudando nesse período. Vocês imaginam, hoje a gente tem a facilidade da internet, né? Muita facilidade. Na época a gente não tinha isso. Então, eu sou da primeira turma de letras da Unira aqui em Ariquemes. Então, antes de eu terminar o 3º ano, eu já estava aprovada nesse vestibular da Unira. Gente, olha quão grandioso. Né? Porque nós estamos vendo aqui a trajetória da Anice. Ela veio para Rondônia com 11 anos de idade, ficou no sítio até 18 anos, e depois ela começou a ver o supletivo, para terminar, e depois ela já finalizou, passou em primeiro lugar, foi a primeira aluna da UNIR, já da faculdade. A primeira turma da UNIR. Isso, ela foi para Jaru, ela foi para Ouro Preto, tudo fez longe dos pais, fez um tour para poder chegar onde está hoje, mas em nenhum momento ela usou a opção de desistir. Eu tenho certeza quantos momentos difíceis que ela viveu, quantos momentos que ela achava que não ia conseguir, por tudo isso é um desafio. Falar hoje é muito lindo, contar essa história para nós, mas imagina, uma menina nova de 11 anos sair 18 de perto dos pais para buscar os seus sonhos, para viver os seus sonhos. No início começou a trabalhar e com os pais e estudar, né? Quem não veio direto para a cidade, ainda estava no sítio. Quando eu estava no sítio, eu trabalhava, gente, é engraçado a gente falar isso. Trabalhava o dia na café, roça, principalmente colheita de café, né? Eu colhia, e as formigas? Eu era muito boa na colheita de café, então era algo assim que eu me destacava. Eu já colhi café, mas muito pouco. Nossa, é horrível aquelas formigas que pegam a gente. Eu trabalhei em outras coisas no sítio, então assim, você imagina, você trabalhava de todo o sol de Rondônia. Já dá para fazer uma aposentadoria híbrida. Até hoje, né? Então assim, eu trabalhava naquele sol, tudo ia para casa à noite, estudava, porque eu ia estudar, todo mundo ia dormir, e eu acendia lamparina, não tinha nem lampião, imagina. Acendia lamparina e ficava ali. Estudando, sabe? Olha o que é estudando vontade. Móveis, assim, sozinha, você tinha que ser com esse exemplo de mulher que está aqui conosco, somando na nossa vida hoje, nós podemos observar que não tem medo. Desculpa, você escolheu fazer a sua história e não ficar contando historinha. Por isso hoje faz a diferença por onde passa. Porque essa garra de mulher, essa força, essa perseverança, porque você sabia onde você queria chegar.
já colheu café e estudava com a lamparina. Na época, ainda que eu ia com o pai para o sítio, tinha um João Bobo, que era aquele que fazia na lata, batia o vento e ficava balançando, assim, o João Bobo tinha lamparina. Todas as férias a gente ia para o sítio com o pai. Então, assim, e sabe como é difícil no sítio? Não tinha ventilador, era muito bonito, muito bicho, porque no sítio tem muito... Hoje não. Hoje, morar no sítio, às vezes, tem mais conforto do que na cidade, né? Porque tem internet, tem luz, tem todos os recursos, ar-condicionado. Mas naquele tempo, não muito tempo, porque nós somos bem jovens, né? Mas naquele tempo não tinha tanto recurso. Era bem complicado mesmo para a pessoa conseguir estudar à noite. Dependia muito da região que você morava também, né? Tem tudo isso. Então, assim, na região em que os meus pais, né, foram morar, foi uma região que demorou muito a chegar a energia elétrica. Então, quando a energia elétrica chegou lá, eu já tinha terminado a graduação aqui, entendeu? Então demorou muito. Então, naquela época, estudávamos de lamparina, né? E assim, era muito. Eu lembro que a minha mãe às vezes. Quem tinha lampião ainda era um luxo, né? Aí sempre a gente ficava passado de tudo, de rádio, de televisão, né? De tudo isso. Então, assim, era o que eu queria para minha vida, né? Não, e todas essas dificuldades não te pararam. Não. E assim, quando terminei, né, o magistério, eu comecei a dar aula, eu não tinha terminado o magistério ainda. Na época, a Prefeitura de Ariquemes tinha um contrato que chamava contrato classe única. Eu tenho os honoritos guardados até hoje. Então, organizada. Esse dar aula como classe única, como faltavam muitos professores, então eles contratavam pessoas que não eram formadas, né, mas que tinham aptidão, que gostariam de dar aula. E eu consegui um contrato na prefeitura como classe única. A gente ganhava menos que um salário mínimo, porque você não era formado. Então, o importante era você. Por isso que eu tenho o número guardado. Eu comecei a dar aula no Roberto Urbano, setor 10, não é setor 10, né? Mesmo. Imagina. Então, né, há quantos anos atrás? Mais de 30 anos atrás. Então, assim, comecei a dar aula fazendo magistério. Então, eu dava aula de manhã, morava nessa época, comecei a dar aula no setor 10, eu morava na Vila do Sossego. Né? Aquele Marechal, né? Era muito Vila do Sossego. Eu morei ali, uma família me acolheu. Do outro lado da cidade. Até hoje. Então, eu morava com essa família lá e dava aula no setor 10. E aí vinha de manhã cedo, dava aula lá, já saía de lá diretamente para o Heitor. Porque daí eu vinha para a aula do terceiro ano, que eu fiz terceiro ano, ali no Heitor do Alobos, né? E quando no período que saiu esse vestibular, da Unir, que eu prestei, então assim, eu não tinha terminado o terceiro ano ainda, então eu dava aula, fazia terceiro ano, prestei vestibular, então quando saiu o resultado, eu estava o resultado do vestibular, veio o primeiro que me formatou de magistério. Olha isso. Então, é tipo quem passa na UAB no nono ano, no nono período. Exatamente. Então, assim, eu fui muito abençoada, sabe? Não, eu já estou querendo fazer. Já estou querendo fazer uma aposentadoria para Helenice aqui, híbrida. O tempo urbano com o tempo rural. Sim, me abençoou com a possibilidade. Grandioso. Eu lembro que na época a minha oração era: Senhor, me dá um trabalho que eu possa pagar uma faculdade, ou me ajude de que eu possa passar numa federal. Mas assim, imagina, não tinha campus da Unir em Ariquemes, né? A gente não tinha curso da Unir aqui em Ariquemes. O Senhor, na época, Ele não me deu um trabalho que eu pudesse pagar a faculdade, mas Ele graciou, né, por trazer a Unir até Ariquemes e me deu condições de passar no vestibular. E já iniciou o trabalho. O curso de letras, né? Então, assim, e olha para você ver, durante o curso de letras, eu me lembro que aí eu já dava aula na prefeitura como classe única, continuei, fiz um outro contrato, mas aí como magistério, e na sequência, no curso de letras, segundo período do curso de letras, eu passei no concurso da prefeitura, e aí tomei posse, né, quando eu era como graduada ainda, né, mas como professor magistério, primeiro concurso, tomei posse, e aí as coisas começam a dar uma clareada, né? Eu já ganhava um pouco a mais, melhorando. Né? Um pouquinho a mais, e fazia o curso. Na verdade, começa a colher o fruto, né? Que você vai plantando ali já. Aí fazia o curso de letras, e depois, logo em seguida, passei o concurso do Estado,
Em 97, eu passei no concurso do Estado, com o magistério também, que a gente não cursava letras, né? Passei no concurso do magistério para o Estado, e aí, assim, fui dar aula no Ricardo Cantanhede, dei aula no Ricardo Cantanhede durante 12 anos da minha vida. Foi a primeira escola. Olha, eu já admirava muito a Helenice antes de saber dessa história toda. Não tinha conhecimento de todo esse trajeto, você sabe que eu não passo falar nos pod, né? Mas agora... Eu tô aqui só ouvindo. Que trajetória, que história linda. E hoje, a Helenice convive no ensino médio público, né? Você tem um contato, e na faculdade com pessoas ali no ensino superior. Você tem um contato com as duas fases, né? Eu passei, trabalhei com primário, trabalhei no ensino fundamental, mesmo antes de ser graduada, porque o ensino fundamental, segunda fase, que daí já se dizia, né? De quinto, oitavo, e ensino médio, porque na época faltavam muitos professores, né? Quando eu terminei a faculdade, prestei um outro concurso do Estado como graduado já, né? E continuei no Estado, no ensino médio. Então, hoje, e aí eu passei por algumas etapas no Estado. Passei por direção de escola, passei pela representação de ensino, né? Trabalho em coordenadoria, coordenei o ensino médio do Vale do Jamari. E hoje eu voltei aos bancos de escola para a escola. Voltei a dar aula novamente desde 2000. No início da pandemia, na verdade. Antes de um pouquinho de começar a pandemia. Que é o que você ama mesmo, eu né? voltei para a sala de aula, né? No Anísio Teixeira, e trabalho hoje com o ensino médio na rede estadual. E continuo na FAA, né? Já trabalho na FAA há 20 anos também, né? Dei aula na FAA durante muito tempo e hoje eu estou como diretora acadêmica e diretora. Então, assim, eu acompanho os meninos lá no ensino médio e também os acolho na faculdade, como você falou, né? Então, assim, é muito gostoso a experiência de trabalhar com esses meninos na rede estadual de ensino e depois ver esses meninos chegar até ao ensino superior. É muito gratificante. Eu falo que na FAA, assim, para mim são os dois principais momentos, né? Durante a trajetória acadêmica de vocês. Estou aqui falando muito das egressos, né? E assim, a aula inaugural, em que a gente recebe, a faculdade recebe essa pessoa que está iniciando essa graduação, são os primeiros passos, né? E na formatura, eu falo que eu tenho duas grandes felicidades, sabe? Essa recepção na aula inaugural, de poder olhar nos olhos, né, desses meninos que estão ali, que vão passar durante 4, 5 anos. Porque o início é tanta insegurança, né? Dentro da FAA. E lá no dia da colação de grau, da vitória, que daí você a colação de grau. Nossa, eu gritei. Dos meninos e poder falar assim, nossa, cumpriram a trajetória. É um grande desafio. A gente cumpriu o nosso papel, né? Com a Sociedade Ariquemense, mais uma vez. E a gente está ali fazendo, realizando, né? A cerimônia de colação de grau é algo para mim, assim, fantástico. Mas fantástico, porque assim, a satisfação de dever cumprido. É uma realização, sabe, uma né? realização. E cada um que está ali, deles, e minha também. Helenice, cada um que está tem uma história. Tem. Cada um tem uma dificuldade, tem os medos, aflições, Exatamente. O que passou para chegar ali, como história que você trouxe aqui para nós, tão linda, de crescimento. E quando nós chegamos na faculdade, que somos acolhidos, é tanta assim, insegurança. Às vezes tem dúvida se é aquele curso mesmo. Então é tão bom quando recebe esse apoio. E no final, dever cumprido, né? Aquela sensação de dever cumprido, consegui, cheguei aqui. O acadêmico, ele chega na faculdade, lógico, cada um tem uma história, né? E assim, aí que você vai conhecer a identidade de cada um. E você observa, assim, lógico, alguns conseguiram chegar ali com mais facilidade, mas outros também, de repente, passaram pelo que eu passei, né? Passaram pelo que eu passei para estar num curso de graduação. Sim. Então, assim, eu nunca falei, assim, da minha história para tanta gente. Uma vez eu cheguei a comentar isso no Supletivo com uma turma, mas, assim, não falei da história, desse trajeto, né? Olha, sintam-se agraciada especial, porque ela trouxe para nós hoje aqui em especial, né? E tomem como exemplo, não né? Falei, para não desanimar, para não deixar a peteca cair, porque assim, todas essas dificuldades que a Helenice trouxe pra gente. E ela fala ela passou
E ela não desistiu, em nenhum momento pensou em desistir. Hoje, com toda a tecnologia, lógico, cada um tem habilidade, mas nós temos hoje mais mecanismos. Bem mais recursos. Não, com certeza. Bem mais mecanismos. Então, não é, hoje está chovendo, não vou para a faculdade. Não, você vai para a faculdade, você nem açúcar. Vai para a faculdade. Assim, então, nós recebemos pessoas também com N dificuldades, né? Como eu falei, a primeira vez que eu estou falando isso no maior, né? Muitas pessoas vão estar me ouvindo e me vendo, mas assim, vai estar inspirando muitas pessoas através da história. Sim. Mas eu recebo alunos que chegam lá, professora, eu vou desistir, não está dando, eu estou com um problema financeiro, ou eu estou com um problema familiar, né? Eu não vou conseguir. E assim, falo, não, você consegue. A gente não tem a oportunidade de contar toda a história, mas eu consegui, eu também passei por dificuldades e eu consegui. Conheço bem a Bolsa Família. Né, isso, né? A pessoa está com dificuldade financeira, daí você encaminha aquele aluno para fazer preencher um cadastro. Tem a bolsa, né? Tem uma bolsa. Então eu vejo assim, a FAAR. E a FAAR ajuda muitas pessoas também dando meia bolsa, não é? Eu falo, é uma faculdade que eu não tenho que reclamar. É uma desde mãe, a minha matrícula lá até a formatura. Foi um acolhimento, no primeiro semestre mesmo, né, que eu trabalhava como modeladora, ganhava R$400, porque nunca que eu ia pegar mensalidade direito. Aí as meninas, não, Irene, quem joga handball tem desconto, jogar handball. Não, Irene, quem tem uma bolsa PECA, pode acumular? Acumula esse negócio, acumula. Então vamos fazer o que tem que fazer. Porque eu já era mãe, já tinha 2 filhos, então a faculdade me proporcionava isso, eu ia buscar, né? Então, é a busca da gente por tentar conseguir. Que é o que você tem no momento. Né? Não era uma coisa que era certa, mas eu buscava. Né? Eu buscava uma melhoria para que o meu salário sobrasse um pouquinho para eu poder fazer uma outra coisa. E eu vejo, Ariane, assim, como a FAAR contribui para que sonhos sejam realizados. Né? Eu conheço histórias, né? Como muda a vida de muitas pessoas. Né? Que conseguiu ascender socialmente através do quê? Da educação. Da educação. E ela tem esse poder. Ela tem esse poder de libertar, de desfazer amarras, entendeu? E de ascender socialmente, culturalmente, porque é uma necessidade. Na verdade, Lenice, o estudo, a faculdade, quando você começa o caminho, galgar aquilo ali, a caminhada, todos os dias, é uma sede por conhecimento, e olha, liberta as pessoas de pânico, de depressão, muitas coisas, porque quando eu entrei na faculdade, eu estava num momento que eu não podia ver pessoas, eu tinha passado por 3 assaltos, de uma gestação bem complicada, e assim, foi aquele momento que eu tive a oportunidade de ir agora, eu estava com o meu pequeno, o mais velho, tinha 2 anos de idade, e trabalhava o dia inteiro, foi libertador para mim. Eu ia para a faculdade, era assim muito gostoso, eu tinha vontade de aprender, eu sabia onde eu queria chegar. E eu chegava de noite, todo mundo ia dormir, eu ia estudar. E eu esqueci daquele quadro que eu estava entrando. Passou. Então, assim, o estudo, a faculdade, o aprender é libertador. O conhecimento. Nossa, gente, a professora Odete. Ai, gente, aquela época foi assim, ela me acolheu e eu admirava como ela falava, como ela tinha o conhecimento. Isso é gostoso. Quando você começa a ter uma contato memória com as pessoas de HD que estão em outro nível, que estão buscando, está trazendo, isso é muito bom e é libertador. Então, quando eu olho, por exemplo, eu vejo pessoas que trabalhavam no lavador, não estou aqui merecendo, né? Todas as profissões são dignas, todo trabalho complementa o outro. Né? Eu trabalhava no lavador com maior dificuldade, aí fizeram direito, né? Hoje estão advogando, estão bem, a família está bem, ter condições para que os filhos também fossem para a faculdade e estudassem. Quantas pessoas a gente conhece da forma? Um exemplo. Ela está terminando o planejamento direito. Está no período. Um exemplo muito lindo que aconteceu conosco aqui. Nós pegamos para representar a Copesa, quando teve problema, que estava fechando. E lá na Copesa já tinha um rapaz que fazia direito. Ele trabalhava como coletador, né? Ele trabalhava na coleta durante o dia, à noite ele fazia faculdade. E na época ainda que nós representamos ele estava terminando. Hoje ele está advogando. Ele trabalhava como coletador na Copesa.
E hoje ele é um advogado. Nós já temos causa junto. Nós temos causa junto, já em comum. Aí você olha e fala assim, ele não encontrou desculpa, ele foi lá e fez. O primeiro passo é o quê? Ele deu. Entrar na faculdade. Ele deu. Terminar o ensino, onde parou. O que você tem hoje? Você parou na 5ª série? Continua, não importa a idade. Parou, terminou, tem um sonho de fazer faculdade? Faça. Aproveita a oportunidade, porque é agora, é hoje. E é possível. A gente precisa acreditar que é possível. Sim. Então, assim, eu vejo essa realização de sonhos, né? Essa contribuição da FAA como faculdade, como instituição de ensino, o tanto que ela tem contribuído para a realização. E 5 anos passa tão rápido, né? De sonhos de muitas pessoas, né? Sim. Eu vejo os filhos, né? Como a Ariane falando para mim agora, minha filha também está terminando direito. Quer dizer, se você não tivesse, né, feito, se você não tivesse estudado, de repente você não teria condições de qualquer estar dando hoje. Embora a gente hoje, as coisas sejam mais fáceis. São mais fáceis. A gente tem financiamento estudantil, a gente tem a faculdade que tem a questão da bolsa, que ajuda as pessoas que precisam naquele momento. E muita gente tem vergonha ainda de ir atrás de uma bolsa. As coisas estão mais fáceis, Estão. né? Mas a pessoa precisa querer. Ela precisa Eu querer. falo, Não adianta ninguém Não. fazer por ela, né? Tem que ser a pessoa. Eu preciso querer mudar de vida. Eu preciso querer mudar de vida. E a educação, eu vejo a educação, o conhecimento como caminho para isso. Então, mas a gente precisa querer. Tem que fazer a parte. Acreditar que eu posso. Né? É que hoje em dia as pessoas veem sempre onde a pessoa já chegou, né? A Helenice é a Helenice hoje. Mas não sabe a trajetória que ela passou para chegar aqui, que ela ainda está buscando, né? Ela não parou. E nem vai parar. A trajetória dela. Então, tipo, é o processo. Você tem que passar pelo processo. Você não vai chegar lá no topo sem passar pelo processo. E tem que apreciar. E essa trajetória, Ariane, esse processo, ele nos faz melhor. Sim. Tem que aprender com ele, né? Ele nos faz melhor. Eu acho que essa determinação de você querer, de você ir galgando, você entendeu? Sim. Momentos da tua vida, subindo. Helenice, com essa sua trajetória, essa sua caminhada aí inspiradora, que eu estou aqui admirando mais ainda, essa mulher que eu já admirava. E qual é o seu aprendizado que você leva para a vida e que você pode passar para nós? Sonhar é possível. Que lindo. Acredite nos seus sonhos. Né? Realizar sonhos é possível. Se você sonhar... A gente precisa sonhar. Eu falo que eu sou uma pessoa extremamente realizada com o que eu faço. Com todas as dificuldades que a gente enfrenta. A gente nem percebe quando você está fazendo. Não é fácil. Eu sou uma pessoa muito realizada com o que eu faço. Mas eu sou uma pessoa extremamente sonhadora. Então eu falo assim, eu sou um paradoxo. Eu sou a realização, eu sou realizada, mas eu tenho N sonhos. Eu continuo sonhando. O doutorado foi um sonho, né? Que eu estou aí, né? Nesse percurso, né? Nessa construção. São 4 anos de doutorado. Eu estou no primeiro ano ainda, mas é um sonho, né? E eu falo que sonhar, a gente precisa sonhar. A gente precisa sonhar, porque senão você... É o que traz vida, né? Traz energia. Se não há sonho, não há vida. Você vai estagnar. Eu poderia ter terminado a graduação e ter parado por ali. Então, já fui longe demais, né? Eu já fui longe demais. Para quem, né? De onde eu saí, né? Para você, não, né? De onde eu saí, já terminei a graduação, passei no concurso estadual. 4 pós-graduação, né? Então, tenho 3 pós-graduação e mestrado em educação. Né? Eu fiz 3 pós-graduações. Gente, vocês têm, só um pouquinho aqui, vocês têm noção do peso dessa mulher? Vocês têm noção dessa mulher que está aqui falando conosco na nossa frente? Então, assim, vamos sugar o máximo possível. Ela já ensinou para nós aqui, se você pode sonhar, é possível. Se você sonhar, é possível. Basta acreditar e fazer a parte, né? Cada um de nós dá o nosso passo e buscar e fazer todos os dias. Que linda essa lição. E essa mulher simples, que veio do sítio, já trabalhou, já colheu café. Hoje ela tem 3 pós-graduação, um mestrado e está doutorando.
Olha que linda essa Isso trajetória. tudo sendo mãe, né? Nos ensinando. Isso é De duas adolescentes. Nós estamos falando só da parte profissional, né? É. Tem muitas coisas. E assim, e ainda quer chegar muito além. Então é uma lição que está dando para nós que estamos aqui na nossa caminhada, no início, aquele que você que ainda não começou nada, olha para isso, né? E dá o primeiro passo. Não adianta ninguém querer pelo outro. Temos que fazer a nossa parte. E a gente acreditar que é possível. Podcast, né? Acreditar que é possível. Passo, gente. Dar o primeiro passo. E eu vejo assim, a gente precisa estar do lado de outras mulheres, né? Eu vejo que a mulher, ela já mudou muito, né? A história, né? A história do Brasil e do mundo em si, né? A mulher ascendeu a cargos que a gente não imaginava. Exatamente. Né? Mas a gente sabe que ainda existe muito. Né? Ainda existe ainda temos muita coisa para alcançar. O preconceito ainda existe. Então, as mulheres elas precisam se unir cada dia mais, sabe? Ajudar outras mulheres, né? Incentivar para que outras mulheres cresçam, estude, vá atrás, trabalhe. E a mulher, quando ela descobre esse potencial que ela tem, quando se une, é grandioso, porque o lema é mulher que levanta a mulher. Não estamos aqui para concorrer, somos um complemento. Exatamente. Hoje estamos aprendendo com você, sempre temos algo a ensinar e a aprender. Sim. E como é bom você ver uma mulher de garra, uma mulher de força, determinada, que nos inspira, que está sempre como Helenice, elegante, sempre pronta, não tem horário, ela está ali, ela faz e faz com excelência. Isso é um dom divino, como Helenice trouxe aqui, porque nós mulheres somos multifuncionais e conseguimos fazer tudo e tudo com excelência. A mulher, ela precisa, eu acho que dentro, existe uma diferença, né, muito grande, né? A mulher, já existe o preconceito, a gente sabe disso. Não adianta a gente negar, por mais que já se mudou, ainda tem muito a mudar. Né? Existe essa diferença da mulher e do homem, né? Então, assim, quando a mulher começa a se subdividir, né, as suas diferenças, essas diferenças elas se tornam mais evidentes. Então, existe uma luta, eu não sou feminista, mas a gente precisa pegar a determinação e lutar por aquilo que a gente acredita. Sim. Então, a mulher, ela precisa lutar como mulher, independente que ela seja negra, né, que ela seja pobre, sim, independente dessa pega as ferramentas que ela tem. Não dá para se subdividir. A luta da mulher, ela precisa ser a luta da mulher, independente dessa subdivisão. Eu sou negra, aí lógico, existe a luta pelo racismo. Sim. Não, a branca também precisa lutar por isso. Sim. Ela é mulher como a negra. Sim. Ela é mulher como aquela mulher mais pobre. Ela precisa deixar de naturalizar essas diferenças que a gente acaba naturalizando. Sim. Você quer mostrar isso, você acaba naturalizando, aceitando como normal, né? Sim. Eu vejo que a diferença no Brasil hoje é muito naturalizada, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa se integrar como mulher. Não, nós somos mulheres, independente de classe, dessa subdivisão de classe, de gênero, né? A gente precisa se defender, se unir cada vez mais, né? A luta da mulher negra, da mulher pobre, da mulher agricultora, ela não pode ser uma luta separada da nossa luta da mulher branca. Perde força, né? Na luta para isso é um mecanismo de subdivisão justamente para o quê? Para fragmentar. Quando você consegue fragmentar esse grande grupo, automaticamente você enfraquece. Porque são isolados, né? Eu não posso lutar com um salário equiparado ao salário do homem só porque eu sou branca. Não, mas eu preciso lutar porque eu sou mulher. A negra precisa estar nesse mesmo patamar. Na verdade, assim, eu vejo essa subdivisão. E às vezes a própria mulher, ela discrimina. Sim. A si própria. Ela discrimina a própria mulher. Por que o índice de violência é tão grande? Né? Por que o índice de violência das mulheres da classe social mais abastada é maior? Então, quer dizer, é uma luta que não pode ser
A crítica grupo, é muito grande daquele em si grupo. mesmo. Ela precisa ser toda a sociedade brasileira. Ela precisa ser todas as mulheres. Vai se independente excluindo, né? de classe. Não se Pensa excluir, dessa forma. Você não pode se excluir disso. Você precisa estar ali junto. Tem que somar, acreditar, né? que é possível. A mulher negra, quando ela luta, a gente estava falando, né, disso hoje, né? Eu cheguei dando uma aula de doutorado hoje. Então, assim, a gente estava falando isso. Quando a mulher negra, ela luta por ser negra, ou por ser pela questão de gênero, né? Ou por ser pobre, ou por ser agricultora, ou por ser índia, né? Sim. Ela acaba se subdividindo. É como se fragmentasse, né? Eu estou lutando, eu tenho que deixar uma parte de mim para lutar por uma outra. Não, gente. As mulheres precisam lutar por essas causas de todas as mulheres, independente dessa classificação, né? Dessa separação que há dentro do Brasil, né? E do mundo, na verdade. Né? Na verdade, tem muito. E quando vê essa segregação, assim, eu acho até interessante falar para as mulheres, quando perceber, chamar. Não, vem aqui, porque nós estamos lutando pela mesma causa. Você é mulher, eu sou mulher, vamos lutar juntas. Não precisa ser porque você é negra, ou porque você é branca, ou porque você é pobre. Ou e quanto crescimento já teve, né? Né? Quanto crescimento, olha onde a mulher está hoje, não tem diferença. Eu olho e não vejo. A mulher, você encontra a mulher em todos os segmentos. Todos os segmentos. Você vê a mulher trabalhando, e ela desenvolve com excelência, e desenvolve muito bem. Mulher na política, mulher... Nós temos uma prefeita, né? Hoje temos aqui em Ariquemes a prefeita. Então, ela tem capacidade, desenvolve muito bem, mas é poucas, bem menos. Isso, mas aí a gente volta a perguntar, quantas prefeituras no Brasil tem, né, mulheres. Tem mulheres no poder? Ou a nossa Câmara, né? Quantas vereadoras olha são? Olha os ministros também, duas, você né? olha 3 que tem. Então, assim, a mulher já foi muito longe, com certeza, eu conheço isso. Eu acho que isso foi desmistificado, né? A mulher tem a mesma capacidade que o homem, ela pode fazer tão bem quanto ele, né? Mas ainda falta muito. Ele inicia hoje na faculdade, pelo menos quando eu fiz faculdade, na sala tinha mais mulher do que homem. Como que tá? Ainda tá? As mulheres estão buscando muito mais pelo isso depende a capacitação? Muito do curso, né? Depende muito do curso, mas nós ainda temos. Eu acho que as mulheres elas têm buscado. Porque o curso de direito mesmo lá no passado não tinha quase mulheres, né? Não tinha. Hoje a mulher ela tem crescido e ela tem buscado. Ela entende que é através do conhecimento que ela vai conseguir. Liberta. Então, quando você vê nos bancos escolares, você vê muito mais mulheres do que homens, né? Então, quando eu olho, por exemplo, no curso de... Acho que acabou essa questão, assim, de profissões... Acabou não, diminuiu, né? Profissões para mulheres, profissões para homens, né? Você tem muito mais homens advogando do que mulheres. Hoje você já vê isso, né? Você tem um número muito grande de mulheres como advogadas e assumindo grandes cargos. Exemplo, escritório, nosso escritório. Dentro do mundo jurídico. Nós temos 8 mulheres aqui. E nossa presidente também é. Nós temos a doutora Leninha como presidente da OAB. Então, a gente vê que ela já conseguiu. Por exemplo, antes você via, por exemplo, alguns cursos, o direito era mais homem. Outros cursos, os cursos voltados para o magistério, normalmente são mais mulheres. Mas hoje não, a mulher tem ocupado esses espaços. Eu vejo mulher dentro da contabilidade, dentro da administração, na psicologia, da enfermagem, da farmácia, da nutrição. Então, ela tem ocupado os seus espaços. E isso, eu acho que com essa união, né, das mulheres, e com certeza isso vai se avolumar. Sim. Né, muito mais. Eu acho que o marido é o fruto único na sala de administração na FAR. Igualmente a força. Foram saindo e acho que ficou umas 6, 7 mulheres e ele. A mulher, ela se percebeu como mulher. Eu posso sair de casa, eu posso continuar sendo esposa, eu posso ser mãe, mas eu também posso ocupar, né, o meu lugar na sociedade. Eu posso trabalhar, eu posso estudar e eu posso ser uma pessoa melhor. E pode desenvolver tudo com excelência. E a mulher, ela tem um dom muito lindo, que é o dom da vida, né?
que é um dom divino. A mulher ali, ela gera, tem um ciclo, né, que é aquele período menstrual, mas assim mesmo ela consegue. Com tudo isso, ela consegue fazer com excelência, se organizar, ser uma boa mãe em casa, e a empresa uma boa empregada, uma boa empreendedora, uma boa empresária, desenvolver tudo com excelência. Então, assim, é o que a gente pode dar para as mulheres, né? Acreditem que vocês podem, né? Ah, que eu tenho filho, gente... Não tem desculpa. Filho não é limitação. Não é limitação. Na verdade, o filho, ele nos dá força. Né? Eu falo isso que a minha vida mudou muito da época de solteira, de casada. Porque, com assim, filho, sem filho. Eu continuo com filho, sem filho, porque, né, eu continuei fazendo as mesmas coisas, né? Eu fiz a minha primeira pós-graduação lógico, às vezes você precisa dar um tempo, né? Mas é possível você continuar. Sim. É possível. A gente sempre tem um anjo que nos ajuda. Né? Eu tenho minha mãe, me ajuda muito. Eu não tive esse prazer. Minha mãe me ajuda muito. Eu sozinha aqui, com as duas crianças, sempre foi assim. Não assim. Mas consegui. Eu fiz a primeira pós-graduação, eu ainda era solteira, eu não tinha filhos, né? Não tinha essas meninas. Mas as duas outras pós-graduações eu já fiz como mãe. Eu trabalhava na rede estadual, né, na municipal, já dava aula na FAA, tive a Maria Eduarda, a minha segunda pós-graduação foi quando eu tive a Ana Clara. Eu me lembro de ir para a pós-graduação, levar um colchãozinho, a Maria Eduarda ficar deitada no colchãozinho, a Ana Clara no carrinho, eu balançando o carrinho com o pé e lá estudando. Então, assim, a gente consegue. Sim. Pode ser mais difícil? Sim. Seja mais difícil, né? Mas não existe crescimento sem dor. É impossível, né? Não tem. Não é impossível. E enquanto você é mãe, a gente já vai com uma maturidade maior, né? Sim. Eu acho que a maternidade, ela... Eu acho não, é uma certeza. A maternidade, ela te faz melhor. E ela nos impulsiona. E ela te dá uma força. Ela te impulsiona, né? Todos os dias. Você tem por alguém agora, você tem alguém para lutar. Ela te dá uma força tão grande que quando a gente não é mãe, às vezes nos falta isso. Então eu falava que a maternidade, ela nos fortalece. Ela nos fortalece. Sim. Você luta por você luta, né? Tem uma outra pessoa ali que está dependendo de você. Sim. E dali para frente, depois que eu falo, conhecemos o amor verdadeiro, porque amor de filho é totalmente diferente. É um amor que nos move. Eu tenho coragem de dar vida pelos meus filhos. E você está ali querendo proteger. Você quer fazer o melhor para eles. E nisso, o que nos impulsiona todos os dias? Porque eu quero fazer o meu melhor. Porque eu tenho porquê dar o meu melhor. Eu tenho duas pessoas ali que dependem total de mim. Então, isso todo dia eu levanto, olho para eles, agradeço a Deus por ter aqueles filhos abençoados ali do meu lado. E é o que me dá força. No momento que penso em desistir, ou por que eu estou fazendo isso, não, nós, quando somos pais, mãe, nós queremos ver os nossos filhos bem, encaminhar, que eles possam fazer uma faculdade, possam estudar, dar oportunidade. Tem muito aquilo, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive, né? Tem muito, nós temos muito isso. Sim. Aí eu vejo também hoje muito comentário sobre a educação, para falar assim, esses meninos de ouro, menino Nutella, essas crianças, gente, somos nós que estamos educando essas crianças. Então está na nossa responsabilidade, porque às vezes também nós queremos proteger tanto para não passar por essas coisas que passamos, porque era muito difícil, né? Era muita dificuldade. E era assim, olhou torto, não sei na época, não sei, Lenise, mas a minha mãe e meu pai era muito rígido, então assim, vai lá buscar a vara de goiaba. Você busca a vara, e vinha com aquela vara de goiaba, enquanto quebrava ali, não estava bom. Então, era a forma de educar. Hoje, já nós temos outro conhecimento. Naquela época, nossos pais davam o melhor deles, né? Sim. E hoje, nós também damos nossos melhores todos os dias. E o incrível é que filho não vem com bula de remédio. O filho, ele não vem ali com a nota, o que deve fazer, cada um é de uma forma. Né, de como não tem. Eu tenho um de 16 e o de 4. Cada um tem um gênio, tem uma forma. A receita que eu tive para o mais velho não dá certo para o mais novo. E assim, mas isso é muito gostoso. Porque nós conseguimos trabalhar. Eu estou aqui no escritório,
tem a loja, chega em casa, eu sou mãe, eu vou me dedicar aos meus filhos. Um já está finalizando o 2º ano e o outro agora está entrando na alfabetização. Esse dia chegou da escola com a caixinha dos mosquitos da dengue. Vai nós recortar as coisas do mosquito da dengue, organizar, porque também nós temos que ter esse tempo para eles. E o tempo de qualidade é muito importante. Nos cuidar, porque às vezes você tira muito a atenção, tira muito assim, o nosso tempo. Porque se nós for trabalhar, nós trabalhamos de dia e à noite. E todo horário respondendo telefone, muita coisa assim. E ali com ele, naquele momento tão gostoso, tão gratificante, ensinando, ele falando sobre a caixa d'água que tem que limpar, a conscientização que a escola vem trabalhando, que trabalha as crianças, porque automaticamente, trabalhando as crianças, os pais também são conscientizados. Tanto que eles fazem o trabalho de trânsito, todos os trabalhos já usa a criança também. Então, isso é muito bom, porque somos mulheres e conseguimos desenvolver tudo isso com excelência. E somos responsáveis pelos grandes homens. Então, nós que hoje mesmo ele estava falando, mãe, uma amiguinha lá estava discutindo no parque aqui, falei, filho, nunca bate numa mulher. Entende, conversa. Não, mas eu também não posso apanhar. Não, ninguém pode bater ninguém, mas é nós que temos que educar e ensinar que esses homens, eles venham nossos filhos ensinar eles a tratar bem uma mulher, a respeitar, porque a mulher ela é muito forte, a mulher ela tem um dom incrível, mas essa mulher também é sensível, essa mulher ela é delicada e ela precisa ser olhada diferente. Muitas vezes isso é esquecido, porque nós temos esse lado também, esse lado mãe, esse lado forte, mas nós temos também o nosso lado que nós precisamos ser cuidados, precisamos ser olhadas também. E nós temos que ensinar isso quando pequeno, né, para complementar, porque antes o ensinamento era muito servir para a mulher, né? Graças a Deus eu consegui passar isso para o meu filho. Hoje eu falo para ele, e aí ele fala assim, eles discutiram, né? Casal novinho discute, que meu filho casou, tá aí. Olha aí. Aí nós conversando, eu Tô falei, ficando velha. A experiência está aumentando. E a Sami fez, eu falei assim, olha, eu vou só dizer uma coisa, não grite, tá com raiva, vai dar uma volta, faz alguma coisa, depois vocês conversam. E eu vou dizer uma coisa a você, meu filho. O dia que eu souber que você levantou a mão para sua mulher, eu chamo a polícia para você. Você vai ser eu? Vai doer? Vai. Mas eu falei, não, mãe, já. Eu falei, então tá bom. Então ele me cozinha, ele ajuda, ele coloca a roupa para lavar, que foi o que eu passei para ele e o pai dele, porque o pai dele faz isso, né? Já falei para a Daiane, tipo, ele me ajuda, então, tipo, é um isso exemplo bom. que ele está seguindo. Um ajudar Mas o outro. quando a gente faz isso, Ariane, a gente está justamente contribuindo para que a gente não tenha homens agressores, que desvalorizem a mulher. Então, esse ensinamento é responsabilidade dos pais. A educação, a gente não pode deixar, é um grande erro. Quer dizer, a gente acha que a criança se vai educar na escola, não vai, gente. Escola a escola ela vai só um complemento, ela vai né? conhecimento, mas educar é responsabilidade dos pais. Educar, orientar para a vida. Entendeu? Isso está na Bíblia. Temos que dar limite, né? Os Temos que pais ensinar. têm essa responsabilidade de educar, de traçar limites, entendeu? De falar, não, meu filho, isso é correto, isso não. E aprender a dizer não. A gente precisa, com o pai, às vezes dói, né, gente? Dói. É o que a Daiane estava comentando. Nós não queremos que os nossos filhos passem as dificuldades que nós passamos. E às vezes a gente acaba passando a mão na cabeça. E esse é um cuidado que nós, como mães, como pais, né, nós precisamos ter. Porque ele precisa aprender. Ele precisa aprender. A gente não pode colocar numa redoma fechada e fazer tudo por eles. Né? Eles precisam crescer. Mas eles precisam crescer com direcionamento. Nós precisamos direcionar. Não, meu filho, você fez errado. Não, isso é errado. Né? Por isso. E se te né? Emocional, não é assim que se faz. Não é assim que, igual você falou da questão de bater, né? Não posso bater numa menina, porque o menino que hoje bate numa menina, mais tarde ele está batendo na namorada, na esposa. Que vai poder, né? Então, é de pequeno que você ensina, que você educa, que você mostra o que é correto e o que não é. E ele tem 4 anos de idade. Então, esse é o momento de ensinar. Já vai aprendendo. Eu tenho certeza que ele pode até ter vontade de bater. Mas, né? Como criança. Não, e tem hora que eu olho para o passado e eu falo, gente, eu fui muito enérgica. Mas aí quando eu vejo meu filho com essas ações, eu falo, mas valeu a pena. Ele pode até ter vontade de
Uma Ele não criança, vai. sim, mas ele vai pensar, não, minha mãe Não disse que isso pode. não é correto. Uhum. Né? Então a gente precisa desenvolver isso nos nossos filhos, para que eles sejam grandes homens, grandes mulheres. Você né? tem duas, né, Denise? Eu tenho dois. Eu não É o tenho, equilíbrio. eu não tenho menino, né? Eu tenho um Então, menino e menina. eu não posso falar lá da criação de menino, né? Uhum. Mas assim, eu tenho duas meninas. Eu tenho uma com a Maria Eduarda com 17 e a Ana Clara com 14. Né? Então você precisa mostrar o que é certo Sim, e o que é errado. Já encaminhando no como quando você falou. erra, você precisa realmente sentar e falar, não, né? Na época a gente apanhava, né? E às vezes nem conversar, só não sabia nem o porquê. Às vezes a gente nem era culpado, o irmão. Meu pai, meu pai, assim, falo isso, meu pai, ele batia, eu apanhei poucas vezes do meu pai, e mais a minha mãe. Mas o meu pai, quando ele batia, ele primeiro sentava e ele falava tanto, o sermão era tão... Seu irmão sermão doeu era mais. apanhado. O sermão doía tanto, doía muito mais do que as varadas que ele fosse dar. Agora não vai passar, né? A gente passava vontade de falar assim, não, bate logo. Pode falar. É aquele sentar, olhar no olho e falar Sim, mesmo. Deus, Que... O meu pai fazia isso. Então, assim, eu vejo o quanto isso contribuiu para que eu, hoje, né, para que eu seja a mulher que eu sou e os meus irmãos, né, os homens que são, as mulheres que são. Sim. O quanto isso contribuiu? Porque a educação é isso. Você fala, não, tá errado, é assim, assim. Acho que ele tinha um jeito dele, batia. Hoje temos pais que não batam, não vejo. De repente não há essa necessidade, Sim. né? Uhum. Mas há necessidade do não, de do você, limite de você dizer não. E você dizer o porquê desse não, porque isso não é assim. É assim e assim. E conversar, olhar para os filhos e ensinar aquilo que é correto. E os filhos, eu vejo que eles se sentem bem com o limite. Quando você fala não, explica, eles conseguem compreender. Eu vejo, porque eu tenho o paizinho de 16, e quando ele fala alguma coisa, eu chamo, não é assim. Não é assim, a mãe quer é assim, mostra o porquê e o não. Naquele momento, às vezes, ele pode nem entender, mas depois lá na frente ele entende e agradece, porque ele vê que isso é um amor, é um cuidado, e é nosso dever amar e cuidar. Quantas coisas que os nossos pais nos disseram que hoje você entende como cuidado. Nossa, meu pai estava preocupado comigo. Sim. Né? Era Sim. preocupação, para que eu não pudesse tropeçar lá na frente, cair, né? Então, assim, os pais, eles precisam manter a sua posição de pais. Eu falo isso. Sim. Às vezes eu sou um pouco mais radical, às vezes, né? Mas é porque você é muito em contato, né? na educação. Mas você é radical. Não sou radical. Eu quero muito ser amiga das minhas filhas. Quero muito ser amiga. Mas antes de ser amiga, eu sou mãe. É mãe. Eu sou mãe. Você é capaz de dar vida por ela. Esse papel de mãe, ele precisa ser ocupado. Sim. E ser mãe e ser pai é saber dizer sim e dizer não na hora certa. E outro ponto muito importante que eu vejo que os pais têm o poder é de ser intencional na vida dos filhos. Depois que eu aprendi isso, tudo mudou. Não é você focar naquele ponto que está ruim, principalmente quando eles estão passando nesse momento para a adolescência. É você buscar entender porque estão num conflito entre eles interno, que é normal, né? Que é normal. Falar, o adolescente, o problema não é o adolescente. Muitas vezes o problema está em nós, nos pais, que ele não entende, não sabe como lidar naquele momento. Porque ele tem um conflito interno, que ele não é mais criança, ele está passando para a adolescência, ele está se descobrindo, né? Então, assim, é olhar para aquela criança e ver o que tem, para aquele adolescente, para o filho, e ver o que tem de bom. E focar nas coisas boas. E o que está ruim, você vai mudando o foco, vai sendo intencional, abençoando. Meu filho, você é abençoado, você consegue, você pode. Palavras positivas. Porque a pior coisa, principalmente dos pais, os pais têm muito poder sobre a vida dos filhos. Principalmente os pais. Você fala, você não vai conseguir. Por comparação. Comparar um com o outro. Isso também é uma derrota na vida do filho, no desenvolvimento. Nós precisamos... O filho é completamente diferente do outro. Não tem... Na verdade, não é nem é muito diferente do outro. Não tem jeito, né? Assim, não tem. E que bom que são diferentes, né?
Que Isso. bom que são diferentes. Na verdade, Então, a gente nós precisa todos respeitar. nascemos para completar um ao outro, não tem igual. A gente precisa respeitar essa individualidade, essa identidade que está sendo, né, construída a cada dia, desenvolvida a cada dia, mas você precisa apresentar aquilo que é certo e que é errado. E eu falo que a palavra de Deus ela vem em tudo. Você entendeu? A gente não vem uma receita pronta para você criar filhos. Não. A gente não tem uma receita pronta, mas você tem a Bíblia que ela traz. Né? Princípios Na verdade, não são negociáveis, né? A palavra do Senhor, ela traz direcionamento para tudo que você tem que fazer Da fase da vida. Para todas as fases da nossa vida. Para a infância. Você está na dúvida, você pega a Bíblia e você tem uma resposta. Para a juventude, para o pai, para a mãe, para o casamento, ela traz isso. Então, eu acho que existem princípios, não são negociáveis. Não são negociáveis. Eu acho assim, a geração ela vai mudando, né? Tudo muda. Hoje, tudo bem, eu não posso querer criar as minhas filhas da forma que eu fui criada. Da mesma forma como ela não vai poder criar os filhos delas, como elas estão sendo criadas. Sim. Existem situações que não são tão negociáveis, né? Mas quando a palavra de Deus, ela traz princípios. Sim. E quando... Então, esses princípios não são negociáveis. Marlene, quando você ensina os princípios para o seu filho, que ele é pequeno, por mais que ele desvia daquele caminho, mas está dentro dele. E ele vai saber, lá na frente ele vai lembrar, meu pai, minha mãe me ensinou assim, isso não pode. Que são os princípios dos norteadores, que são aquilo ali que não é negociável, porque você ensinou para ele, então ele vai lembrar. Por mais que ele saia, que ele vai desviar, mas no momento certo ele vai lembrar e ele vai voltar. Tem aquilo ali. Então nós, pais, somos responsáveis por isso. Principalmente a mãe. Eu vejo assim, nós, mãe, com um poder muito grande, porque nós somos aquela parte. O pai, ele é mais aquele que é um complemento. O menino caiu, levanta logo, vai para cá cair de novo. A mãe não. Está correndo já para querer tirar aquela dor, para dar o beijo que cura, o colo que acalenta, porque esse é o complemento, é a parte doce. É a parte que consegue ensinar, é a parte que consegue trazer a limitação e é a parte que complementa o lar. É a parte ali doce, a parte... Eu falo que a mulher, sabe, como está na Bíblia, ela edifica a sua casa. Por quê? Porque a mulher é melhor que o homem. Não. A mulher e o homem, ele foi feito para andar lado a lado. É um complemento. Eu vejo que a mulher e o homem vem a cobertura, vem com aquela proteção, o provedor, que é tudo que nós aprendemos, somos para complementar. Porém, nós temos um dom muito lindo, da educação, chega ali, vai acolher, o esposo está chegando, a mãe acolher, é um dom lindo de proteger e de acolher. Cuidar, né? De cuidar, e às vezes falo muito isso hoje, né? Devido, por quê? Eu vou chegar em casa, hoje meus filhos estão lá em casa com a mãe, eu trabalhei o dia inteiro, então às vezes você chega em casa cansada, né? Tem o terceiro turno, mas a gente chega cansado, você já está ali esgotado. Mas nós temos que saber tirar esse tempo e esse momento para a família. Porque não adianta eu ir bem só aqui no profissional e a família está de lado. Então, hoje, às vezes, falta muito nos lares. É onde está acontecendo. E pensam, às vezes, que a escola é responsável por essa educação. Não, a escola não é responsável por essa educação. É a base, é a família. Onde precisamos ter os nossos momentos, onde precisamos tirar esse tempo. Nem todos os dias estamos com ânimo e força, porque o dia foi muito puxado, às vezes chega com a cabeça pesada, porque são muitos problemas que temos, né? Somos, principalmente que cada profissão tem o seu desafio. E eu falo que o advogado é a profissão de resolver problemas. Estamos aqui para resolver problemas, somos resolvedores de problemas. Mas mesmo assim, eu tenho que chegar em casa e estar bem para os meus filhos, porque tem esse outro complemento, que é o meu lar, é a minha família, que precisa de mim. E a gente vê a responsabilidade da mulher, né, em tudo isso. Eu falo isso quando, na época de jovem, eu não tinha muito esse pensamento de ser mãe, sabe? Como eu queria estudar e outras coisas, então sempre foi algo, a maternidade foi algo que foi despertado quando bem madura já, né? Porque eu sempre achei que, não é que porque eu achava bonito ser mãe, não, eu sempre achei, e até às vezes queria, mas eu acho que essa questão eu não deixava que isso despertasse, porque eu sempre achei que colocar um filho no mundo é uma responsabilidade muito grande. A gente é responsável o resto da vida.
né? E não só pela vida, pelo crescimento, ou pelo estudo, pela vida, né? Mas você é responsável pelo emocional, você é responsável pelo espiritual, né? Nós somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. E essa é uma preocupação muito grande. Eu sempre vi dessa forma. Então, assim, quando eu comecei a conversar com o pai das minhas filhas, meu marido, a gente fala, mas não, olha, mas será que é isso mesmo? Porque, assim, é uma responsabilidade pro resto da vida. Eu sei que é uma responsabilidade pro resto da vida. Então, vamos protelar lá um pouquinho. Então, eu tive a Maria Eduarda já bem madura. Eu casei com 29 anos e tive a Maria Eduarda com 31. Então, justamente porque eu queria realmente estar preparada, porque eu sabia que muita coisa ia mudar a partir dali, porque a vida da gente muda a partir do momento que a gente tem filho nesse sentido. É um desafio diário, né? Você não precisa mudar, deixar de trabalhar, deixar de estudar, né? Mas você muda. Sim, A maternidade muda a vida da mulher. E ela transforma, é uma responsabilidade. Desde o corpo a tudo, né? É uma responsabilidade pro resto da vida, sabe? E essa cobertura espiritual, você sabe que você é responsável. Sim. Você é responsável. Que esteja ela na fase, né, da juventude, na fase adulta, mãe, a gente sempre vai ser responsável por isso. Né? Já estamos finalizando aqui, ó. Como é gostoso, falamos né? E passa tanta coisa boas, né? Muitas coisas boas. Queria deixar uma mensagem para nós, e depois a Helenice também deixa a mensagem para nós do nosso dia. Hoje, com tantos aprendizados aqui, né? Com a nossa doutoranda Helenice, né? Uma mulher que a gente viu que tem muito a acrescentar ainda aqui na sociedade de Ariquemes, para outras mulheres, com os acadêmicos, agradecer como acadêmica que fui da FAR. E como a gente estava falando de filhos, eu percebi, né, a doutora Daiane até falou de tempo com o filho, o que eu vejo hoje é que até tem pais que têm tempo, só que não tem tempo de qualidade. Está em casa, mas ou está no telefone, ou está no celular, mas não está com o filho, não está buscando o filho para conversar, para saber do que está acontecendo, né? Então, a minha preocupação como mãe, né? Eu já estou com, meu filho tem 19, a minha filha está com 26, é essa. E eu tive muito isso, graças a Deus, Deus me orientou para que pudesse conversar tanto com um como com o outro, eu tive sempre apoio. E é essa mensagem que eu quero passar para os pais. Hoje não vai ser só para as mulheres, vai ser para o pai e para a mãe, que sente, que converse com seus filhos, para que eles cresçam sabendo que eles podem conquistar os sonhos deles, que eles podem ter a busca, mas sempre tendo respeito pelo próximo. Sempre buscar Deus como prioridade na vida, né? E buscar a família. Família é a base de tudo. Temos Deus e temos a família. Se a nossa família é fundada num alicerce bom, a gente vai dar fruto bom. Né? Ali vai sair uma criança, com certeza, que futuramente ela vai poder transformar outras vidas, como é o que a gente está fazendo hoje, né? Hoje a gente pode, porque os nossos pais trouxeram isso para a gente. Então, vamos firmar, sim, vamos concretizar ali a palavra de Deus na nossa família, para que os nossos filhos possam ser adultos, adolescentes, que transformam a vida de outras pessoas com respeito. Assim, obrigada. Denise, deixa uma mensagem para nós. Pois é, a gente está, né, falando para mulheres, né? Então, eu falei de sonhos. Então, assim, que as mulheres continuem acreditando naquilo que elas sonharam, né? Que elas possam, com o agir do Senhor na vida delas, porque eu vejo Ele como supremo na nossa vida, que elas possam resgatar. Se sonhos estão perdidos, que eles possam ser resgatados. Porque elas ainda podem realizar, independente da idade, independente da condição social, independente da raça, né? Independente de qualquer coisa. Elas têm condições de realizar. Porque existe um Deus que ele nos capacita a dia, momento a momento, minuto a minuto. E esse Deus, ele nos capacita de uma forma que a gente possa superar todos os entraves, né?
Eu falo que as dificuldades, elas têm tamanho limitado, mas os nossos sonhos não. Né? E a gente está muito aquém, né, daquilo do nosso potencial, da nossa performance. A gente pode muito mais como mulheres, a gente pode muito mais como mães. Então, assim, sejam fortes, sejam corajosas, tenham de bom ânimo. É isso que a palavra do Senhor nos fala. Mulheres fortes vão gerar, vão criar filhos fortes, sim, crianças fortes, adolescentes fortes, e uma sociedade forte. Então, sejam corajosos, acreditem naquilo que vocês querem, porque vocês podem realizar. Amém. Que mensagem linda, né? Tanto da Iane como da Helenice, que veio hoje para somar na nossa vida, para transbordar aqui conosco. Ela aceitou esse convite. Gratidão por estar aqui conosco. Gratidão por aceitar esse convite. Hoje ela chegou no doutorado dela, foi indo no sítio, veio correndo, mas veio para nos agraciar e nos abençoar com esse momento. E hoje aprendemos muito. Aprendemos que não tem idade para começar a estudar. Aprendemos que depende só de nós, que podemos sonhar, então possa realizar. E que Deus nos ilumine todos os dias, para que nós possamos dar o nosso melhor. E que nós possamos dar o nosso melhor só hoje. Não precisa resolver o mundo. Não precisamos ser nem homem de ferro e nem mulher maravilha, mas sim o seu melhor só hoje. Então dê o primeiro passo, acredita em você. Acredita que você pode. Não importa onde você está, não importa a sua idade. Acredita e faça. Dê o seu primeiro passo. Como mãe, como educadora, como sonhadora, como do lar, como essa mulher que nunca teve oportunidade, pega a ferramenta que você tem hoje, mas não desista, busca. Tivemos hoje aqui um exemplo, estava no sítio, tanta dificuldade, foi para Jaru, foi para Ouro Preto, e hoje é uma mulher que está doutorando e não vai parar por aqui, porque eu conheço ela, é um exemplo de mulher que nos inspira todos os dias, e hoje eu estou mais encantada ainda. Então, toma consciência de onde vocês estão hoje e transbordem. Transborde na sua vida, na vida de quem está perto de você. Seja luz, seja aquela pessoa que você espera que o outro seja. E fale lá e faça que você pode. Acredite em você. E que Deus continue nos iluminando e nos abençoando todos os dias. Aqui nós terminamos mais um quadro Mulher que Inspira. Gratidão a todos.